Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Rose Frigeri, do PT, parlamentar que preside aqui no Legislativo Caxiense a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Vereadora Rose, uma honra tê-la conosco aqui. Uma honra é minha, Fábio, quem nos acompanha também, conversar sobre algumas coisas que a gente faz aqui, né? Geralmente a população não conhece muito bem o trabalho, ou pelo menos não se inteira tanto, e é muitas coisas que acontecem aqui no Legislativo. Vereadora, nós tivemos recentemente um episódio lamentável em Santa Catarina, que foi o ataque a uma escola de educação infantil, com a morte, inclusive, de algumas crianças. E isso chamou atenção em todo o Brasil, uma mobilização nacional no sentido de intensificar o aparato de segurança, o controle de prevenção para que não se repetisse esse quadro de violência no âmbito escolar. Em Caxias do Sul não foi diferente. E a senhora, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e também por meio do seu gabinete, tem promovido uma série de reuniões e encontros mobilizando a comunidade escolar e também agentes de segurança pública. Como que tem sido isso num momento que nenhuma preocupação é demasiada, porque depois que acontece o pessoal vai ver, mas faltou isso, faltou aquilo, mas o esforço é para que não aconteça. Infelizmente, né, Fábio, essa tragédia aí que aconteceu chocou todo mundo, mas infelizmente também nós temos que dizer que não foi a única, né? Nos últimos anos, especialmente, o Brasil viu, nós acompanhamos estarrecido vários ataques às escolas. Isso não era uma coisa tão comum assim. Vem de alguns anos, né? Vem de uns anos para cá. Eu lembro de comentar com os meus alunos, que eu também sou professora, não, isso é um pouco mais a cultura nos Estados Unidos, acontece bastante, mas de uns anos para cá nós temos visto isso. E como começou esse debate, claro, eu como professora, eu saí da escola, estou licenciada da escola, mas até o ano passado estava nas escolas. É uma preocupação que nós temos há muito tempo, não é desse ano e nem do ano passado. A questão da segurança nas escolas, mas também nas escolas, porque não é só uma coisa interna, é uma coisa que vem de fora também. Mas assim, eu comecei a ver e ouvir muitos debates que colocavam aquela coisa muito paliativa, que então vamos colocar guardas nas escolas, vamos colocar cercas elétricas, portões, alarme, uma série de coisas, quando a questão também é mais estrutural, não é só de segurança. Então, nesse sentido, o que nós procuramos fazer? Vamos fazer uma reunião que não seja necessariamente tão grande, mas bastante representativa das pessoas que estão vivendo o dia a dia das escolas. Então, nós convidamos a SMED, a 4ª CRE, representante do CEPERGS e do Sindicato dos Servidores Municipais, porque no nosso município nós temos escolas municipais e estaduais, mas estão no nosso território. Representante do Círculo de Pais e Mestres, do Conselho Tutelar, da Comissão de Diretores e Diretoras das Escolas, do Conselho Municipal de Educação, enfim, de pessoas e a comunidade, de modo geral, que estão vinculadas e que conhecem o dia a dia dos problemas das escolas. E aí nós tiramos uma carta que foi entregue ao prefeito municipal na última segunda-feira e, em função disso, também nós faremos, a partir de então, uma série de outras atividades que foram tiradas nesta reunião. Vereadora Rose, pelo que a senhora tem apresentado, o problema é muito mais cultural e educacional do que necessariamente de segurança pública, embora, evidentemente, não se exclua o fator de proteção, de prevenção. Mas quando uma pessoa deliberadamente, excetuando-se casos em que daqui a pouco tem um problema psicológico, alguma patologia, mas o sujeito deliberadamente vai municiado com um punhal, com uma pedra ou com uma arma escondida e aí resolve fazer um massacre, balear todo mundo, ou cortar alguém, ou agredir alguém. É muito difícil os agentes de segurança estarem preparados para coibir isso. E é o que terminava acontecendo nos Estados Unidos e que infelizmente agora se replica aqui, talvez as pessoas tendo contato por redes sociais, isso vai se disseminando e vai se tornando infelizmente uma cultura de ódio, de massacre,
e de violência, e que a senhora tenta combater por meio de um caminho mais cultural e educacional. Como conseguir êxito dessa forma também? Porque os pais entram em desespero e dizem, eu quero um brigadiano na frente da escola, eu quero que no maior suspiro de algo diferente chegue a polícia e tal. Há medidas em colégios estadunidenses de mochilas transparentes. Aqui teve um dia de conscientização da paz, que até vereadores foram nas escolas, vereadores aqui da Câmara de Caxias, em que os alunos não levaram mochila naquele dia. Então, daqui a pouco o aluno não tem nem como carregar uma merenda para a escola. O que a gente diz assim, essas questões de segurança, como tu colocaste, né, elas são importantes. Eu mesma apresentei um projeto de lei viável, né, conversei com o prefeito, ele também acha viável, porque mais autoriza, é mais um pedido que o município faça, que é de um aplicativo no celular, que só a direção tenha, que a gente chama de botão do pânico, mas não quer dizer que vá tocar o botão da escola e vai assustar todo mundo, não. Ele, em alguma situação emergencial, ele vai tocar na brigada e a brigada pode se deslocar rapidamente ali para a escola e tal. Mas assim, esses problemas de pessoas que vêm de fora, primeiro que nós estamos vendo em todas as áreas rearticulação de grupos neonazistas, neofascistas no Brasil inteiro. Há um tempo atrás tinha os skinheads, alguns grupos mais em São Paulo e algumas coisas localizadas. Agora já tem, aqui em Caxias, tem grupos que foram desmantelados. Esses grupos se reúnem para dissimular o ódio, a violência, na própria internet. Então, um problema é que tem que ter a regulamentação dessa internet, não só a Dark Web ou a Deep Web, que é uma internet, não aquela aberta para todo mundo. A própria internet aberta, ela tem que ter uma regulamentação nesse sentido. Mas assim, aqui nós temos uma semana antes, ou 15 dias antes dessa situação das crianças, uma professora de 70 e tantos anos foi assassinada com uma facada por um aluno de 13 anos que era aluno dela. Então, não adiantava aí tu ver quem está entrando e tal. Era aluno, ela estava fazendo a chamada, né? Isso também é um perigo que tem. Nessa semana ali do dia 20, que foi o dia que muitas famílias não mandaram as crianças para as escolas, porque era o dia da comemoração do primeiro ataque nos Estados Unidos e tal, então já estavam várias ameaças nas redes, acho que foi 20 de abril, eu soube de uma criança que não foi para a escola, ficou brincando no bairro e acabou sendo vítima de abuso no bairro. Porque a gente diz o quê? A escola ainda é um lugar seguro para a criança estar. Nós não podemos alarmar as pessoas, daqui a pouco tem gente dizendo, não, então quem sabe agora as aulas vão ser só EAD, online, remota. Nós não podemos transmitir esse pânico para as pessoas. A escola é um lugar seguro. Claro, a escola é reflexo da violência da sociedade. Se a sociedade está violenta, está divulgando a morte, o assassinato, isso tudo entra para as escolas. Esses dias mesmo, foi dia 13 de abril, não vou esquecer a data, porque foi no dia do meu aniversário, né? Um menino teve um surto numa escola aqui do município, um menino de 10 anos, e teve um surto, ele queria se atentar contra a própria vida, né, numa janela, enfim. As professoras se controlaram para segurá-lo, né, não vai deixar, a gente às vezes recebe orientação da guarda municipal, mesmo das mantenedoras, não se envolvam em briga, registram ata, não dá, né, vai deixar os alunos... As professoras, 4 professoras foram, uma recebeu uma mordida, tá com uma mancha, ainda foi chamado SAMU e tudo, e um menino está internado, de 10 anos. Então, o que eu digo assim, nós temos que pensar principalmente na saúde mental das crianças, da saúde mental da comunidade escolar. Nós estamos com lista de atendimento de crianças para psicólogos ou mesmo para psiquiatras há muito tempo. E no próprio preparo dos professores e funcionários para lidarem com essas situações. Sim, é uma loucura. A gente viveu ali, as professoras, como é que era aquele debate? Escola sem partido. Então, tu não pode falar nada que não seja o teu conteúdo. Tu tem que estar lá para dar
a tua matéria que está lá no currículo. Aí chega os alunos e eles falam conosco. O famoso livro didático. Eles falam conosco. Eu também já vivi uma situação. Professora, na pandemia eu fui abusada pelo meu padrasto, em sala de aula, comentando assim, em frente de todo mundo. Tu vai dizer, ó, aqui nós estamos ensinando, esses problemas é do portão para fora, não vai fazer isso. Tu tem que parar a aula, tu tem que acolher o que a menina falou, tu tem que debater com os colegas, né? Mas aí vem aquele bombardeio, daqui a pouco denunciam porque a professora está falando a coisa que não é atualista dos conteúdos. Então, é um conjunto de coisas que não ajudam a colaborar com o fim da violência. E só para concluir esse assunto, Fábio, lá nos Estados Unidos, tu estava falando, né? Eu estava lendo uma pesquisa, todas as escolas praticamente fizeram tudo isso aí. Cerca, aquelas portas, o próprio botão do reconhecimento facial, guarda, tudo. Nada disso, assim, diminuiu nesses anos para cá, a violência. Sabe o que diminuiu? Por incrível que pareça, que eles mesmos fizeram estudo, isso é um estudo, não é aqui do Brasil. A senhora trouxe a plenário esses dias, esse estudo, eu lembro. É a confiança que as famílias e que os estudantes têm na escola. Por exemplo, se tu tem uma professora, que tu tem uma confiança, ou a própria direção, tu vai contar. Professora, tal aluno está se articulando para isso, porque esse estudo mostrava o quê? Que de 5 atentados, 4 deles são sabidos por alguém na comunidade. São planejados. São planejados. E alguém sabe, só que as pessoas não falam, porque as pessoas têm medo. Então, se tu tem uma caixinha anônima na escola, com algum tipo que tu estimule que as pessoas contem sem serem chamadas de dedo duro, de não sei o quê, às vezes isso pode ser mais eficaz. Uma denúncia anônima. Mais eficaz do que... Mas para isso, os estudantes têm que ter confiança naquela comunidade, a escola tem que ter relação com a associação de moradores, tem que ter essa coisa que vai além só da segurança pública. E nessa reta final de bate-papo, vereadora, a senhora iniciou um debate, tem medidas já sendo articuladas, inclusive em conjunto com o prefeito Adilóide Domênico, que a senhora citou aqui. O que a comunidade escolar, de um modo geral, as pessoas que nos acompanham neste momento, podem ter, assim, até como um alento, uma tranquilidade de medidas práticas. Teremos uma escola mais segura? Esses riscos aqui são menores? Olha, o prefeito foi bastante receptivo por uma série de propostas que a gente apresentou lá. Eu mesmo fiz esse projeto de lei que eu comentei, do botão do pânico, que é uma coisa relativamente barata para a escola. Estou fazendo um pedido de informação, já foi protocolado a respeito de uma lei federal que regulamenta a necessidade de ter atendimento psicológico e de assistências sociais nas escolas de ensino fundamental, nas escolas públicas, né? E mais uma série de coisas, os debates do Círculo da Paz, a questão das CIPAVs, que elas estão é um projeto muito importante. Depois que nós temos essa reunião, a própria representante do governo do estado e depois a Viviane, que é a coordenadora regional, também nos comentou que eles fizeram todo um reforço, da 4ª CRE, que eles fizeram todo um reforço da questão das CIPAVs nas escolas estaduais. Então, é uma série de medidas, de atividades culturais, esportivas, que o estudante tem que ter no horário contrário, ou em algum momento, até, eu comentei com o prefeito, até de certa forma a abertura das escolas, a quadra da escola, o pátio da escola em algum momento, para que a comunidade possa se inserir, possa ter algum espaço de lazer, né? Para tudo isso não são coisas tão caras, basta ter também um pouco de criatividade e vontade política, né? Vereadora, estamos entrando no minuto final do nosso bate-papo, digamos assim. No que eu devolver a palavra à senhora, aparecerão na tela, para quem está nos acompanhando neste momento, seus contatos telefônicos, e-mail para envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu para as considerações finais. Então, eu agradeço, né? Quero dizer que o nosso gabinete está aberto através de todas essas redes, pessoalmente também. Nós gostaríamos muito de receber as pessoas ou receber comentários, porque é isso, eu sempre falo que um mandato ele é muito mais efetivo se ele é feito com a população
do que apenas para a população, né? Então, ele tem que ser participativo e transparente. Mais uma vez, muito obrigado, então. Acabamos de conversar com a vereadora Rose Frigeri, do PT, ela que aqui no Legislativo Caxiense também preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.